Você já parou para pensar no que realmente divide as opiniões quando o assunto é a guerra na Ucrânia? Um levantamento recente na Estônia revelou uma verdade incômoda. Enquanto 74% dos estonianos acreditam que Kiev não deve ceder nem um centímetro a Moscou, apenas 19% dos russos que vivem no país concordam. E as diferenças não param por aí. A pesquisa, encomendada pelo governo estoniano, expôs um abismo entre as visões dos dois grupos. Para 58% dos russos residentes, a Crimeia deveria pertencer à Rússia, contra apenas 14% dos estonianos. Quase metade dos russos, 45%, defendem que todas as regiões ucranianas sob controle de Moscou devem permanecer assim, enquanto só 7% dos estonianos apoiam essa ideia. A neutralidade da Ucrânia sem adesão à OTAN é vista como solução por 52% dos russos, mas apenas 13% dos estonianos concordam. E tem mais, 39% dos russos querem a retirada das tropas da OTAN do país, contra míseros 6% dos estonianos. Quando o assunto é ajuda militar à Ucrânia, 70% dos estonianos consideram o apoio suficiente, enquanto 70% dos russos o julgam excessivo. E nas relações econômicas com Moscou, 53% dos estonianos defendem cortar laços ao mínimo, incluindo sanções nacionais além das europeias. Mas só 7% dos russos apoiam essa postura. Do outro lado, 41% dos russos querem ampliar os negócios com a Rússia, contra apenas 6% dos estonianos. O que você acha desses números? Será que eles refletem uma divisão mais profunda do que imaginamos? Enquanto isso, na Ucrânia, as palavras de Zelensky sobre os planos russos de tomar Odessa e avançar até a fronteira com a Moldávia e a Romênia continuam ecoando. As forças armadas ucranianas, porém, são categóricas. Moscou não tem capacidade para uma operação desse porte. Segundo o presidente, o Kremlin nunca escondeu seu interesse estratégico por Odessa e todo o sul da Ucrânia, mas a inteligência ucraniana garante que, para executar um ataque dessa magnitude, a Rússia precisaria de recursos que simplesmente não possui no momento. Mas a atenção internacional se voltou para outra movimentação, a visita do chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimo, à linha de frente. Fontes em Moscou afirmam que ele inspecionou o cumprimento de missões pelo agrupamento Centro, atuando na direção de Krasnolimansk, uma cidade a poucos quilômetros da região de Dnipropetrovsk. Analistas sugerem que a presença de Gerasimo pode indicar insatisfação do Kremlin com o ritmo das operações na área. Há 3 meses, ele já havia visitado o mesmo setor, e agora retorna em meio a relatos de estagnação. E se a guerra já não gerasse polêmica suficiente, um escândalo interno na Ucrânia incendiou as redes. A deputada Mariana Bezuglaia publicou um comentário chocante sobre um jovem de 31 anos morto em um bombardeio em Kiev. Se não fosse para a guerra, teria morrido em casa. Foi a lei do retorno. Depois, ela defendeu a mobilização de mulheres para funções de defesa e cargos técnicos, argumentando que guerras não se vencem pela metade. Como você avalia uma declaração dessas vindo de uma parlamentar ucraniana? A pressão por medidas mais duras está aumentando, e o debate sobre quem deve lutar, e como, nunca esteve tão acalorado. Enquanto isso, Moscou continua com suas exigências absurdas. Desta vez, o Kremlin afirmou que só aceitará o fim da guerra se a Ucrânia destruir todo o armamento ocidental recebido. Kiev classificou a demanda como uma provocação direta aos Estados Unidos, e a Europa simplesmente ignorou. Bruxelas deixou claro, a solução é fazer o oposto, armar ainda mais a Ucrânia e a União Europeia. A vice-presidente da Comissão Europeia, Kaja Kallas, foi enfática. Hoje a Rússia não tem capacidade para enfrentar a OTAN, mas precisamos nos preparar para que isso nunca aconteça. Se não mantivermos a unidade, a Europa acabará falando russo. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, reforçou o recado: se não ajudarmos a Ucrânia agora, todos nós teremos que aprender russo. Quanto mais forte Kiev estiver no campo de batalha hoje, mais forte será sua posição na mesa de negociações quando Moscou finalmente decidir conversar. Mas nem tudo são boas notícias para Zelensky. O próximo encontro da OTAN promete ser curto e agradável, leia-se, focado nos interesses de Trump. Segundo fontes, a Ucrânia não será mencionada no comunicado final, e a Rússia será tratada apenas como uma ameaça de longo prazo. Pior ainda, o projeto de declaração não inclui o pacote de 40 bilhões de dólares em ajuda militar prometido. Zelensky foi convidado, mas tudo indica que o evento será estruturado para evitar encontros constrangedores com Trump. Fontes do governo ucraniano confirmam que o presidente pretende comparecer, mas a decisão final só será tomada às vésperas do evento.
Para Kiev, a cúpula é uma chance de manter o apoio ocidental e pressionar por um cessar-fogo. Do outro lado, Trump voltou a se gabar de ter colocado Putin no seu lugar durante uma conversa recente. Segundo ele, teria dito ao líder russo para cuidar da Rússia e deixar a Ucrânia e o Oriente Médio em paz. Mas será que essas palavras têm algum efeito real? Ou são apenas mais um capítulo na guerra de narrativas que parece não ter fim? O mundo está dividido, as posições se radicalizam, e cada dia traz uma nova reviravolta. O que você acha que vem pela frente? Compartilhe sua opinião nos comentários, sua voz faz diferença. E se este conteúdo te fez refletir, não esqueça de curtir e se inscrever. Vamos juntos entender o que realmente importa. O momento é agora. E se ofereceu até mesmo como mediador. Faça-me um favor, Vladimir, primeiro resolva seus próprios problemas e os do seu país. Vamos cuidar da Rússia primeiro, depois você pode se preocupar com mediações pelo mundo. Mas convenhamos, até isso um dia será resolvido. O que não tem conserto é o preço pago até aqui, vidas perdidas, muito mais do que os números oficiais admitem. A guerra entre Rússia e Ucrânia é bem mais sangrenta do que nos fazem acreditar. O Kremlin negou que a conversa citada por Trump tenha ocorrido em 18 de junho, alegando que foi um mal-entendido, uma figura de linguagem. Mas o porta-voz não desmentiu o presidente americano. E nesse ritmo, até mesmo o que aconteceu ontem já parece história antiga. Enquanto isso, a equipe de Trump comete um erro estratégico ao explorar canais alternativos, como a suposta mediação de Lukashenko. Pelo menos é o que avalia o gabinete do presidente ucraniano, que classifica a iniciativa como fadada ao fracasso. É uma tentativa desesperada de abrir novas linhas de comunicação, mas não vai funcionar, afirmam. E eles têm razão, Belarus não é um ator independente. Lukashenko, além de temer Putin, também depende da China. Ele não vai se arriscar a contrariar Moscou. Putin, por sua vez, não perdeu tempo. Em encontro com agências de notícias internacionais, descartou a Alemanha como mediadora neutra no conflito, mas surpreendeu ao dizer que estaria disposto a pegar o telefone e conversar com o chanceler alemão. Também reforçou que as forças russas não são páreo para a OTAN, admitindo a superioridade militar da aliança. Em um movimento calculado, declarou estar aberto a negociar com Zelensky, mas não a assinar nenhum acordo com ele. Posso conversar com Zelensky, mas quem vai assinar é outra pessoa. Uma jogada política clara, deslegitimar o líder ucraniano enquanto mantém a porta entreaberta para futuras tratativas. Enquanto o xadrez geopolítico se desenrola, o Oriente Médio ferve. O Irã testou, em condições reais, um míssil balístico de 2 estágios, o Kheibar-Shekham, capaz de atingir alvos a milhares de quilômetros. As imagens do lançamento viralizaram. Um recado claro: Teherã não recuará. E Israel, por sua vez, vê suas reservas de interceptadores, caríssimos e essenciais para conter ataques, se esgotarem. Fontes de inteligência dos Estados Unidos e de Israel alertam: se os iranianos mantiverem o ritmo, Tel Aviv terá munição para apenas 10 a 12 dias. A resposta americana não tardou. Um terceiro porta-aviões está a caminho da região, pronto para projetar poder. Essas embarcações são verdadeiras cidades flutuantes, capazes de lançar dezenas de aeronaves, interceptar mísseis e drones, e operar como centros de comando móveis. Mas, por enquanto, Washington ainda hesita em entrar em confronto direto. O que não impede os Estados Unidos de acelerarem a evacuação de seus cidadãos e funcionários de embaixadas na área. Enquanto isso, o Ayatollah Khamenei responde ao ultimato de Trump, que o chamou de alvo fácil, com uma ameaça velada: se os americanos atacarem, vão se arrepender. Quem conhece a dinâmica da região sabe, uma intervenção americana só traria consequências catastróficas, muito maiores do que qualquer dano que o Irã pudesse infligir. Os custos seriam irreparáveis. E a Ucrânia, no meio desse turbilhão, já começa a se preocupar com um cenário sombrio: a possibilidade de os Estados Unidos redirecionarem parte do apoio militar para o Oriente Médio. É um risco real, e precisamos estar preparados, admitem fontes ucranianas. Se isso acontecer, a defesa do país seria seriamente comprometida, especialmente nas cidades mais expostas. Londres já convoca reuniões de emergência, enquanto Moscou aproveita para condenar Israel e se oferecer como mediadora, uma ironia que não passa despercebida. Enquanto isso, na Ásia Central, o Cazaquistão prepara uma resposta espelho às novas restrições russas. A partir de 30 de junho, cidadãos cazaques e de outros países com isenção de visto só poderão entrar na Rússia mediante um passe digital, um sistema que exige registro prévio, biometria e aprovação eletrônica. Exceções? Apenas emergências médicas ou luto, e mesmo assim com aviso de 4 horas de antecedência.
O recado é claro: Moscou está fechando suas fronteiras, e quem ousar criticar suas ações, como ativistas, blogueiros ou defensores dos direitos humanos, será barrado. O caso do ativista Dadar Ismagulov, banido por apoiar a Ucrânia, é apenas o começo. O mundo nunca esteve tão interligado e tão frágil. Cada movimento gera reações em cadeia, cada palavra pode ser um gatilho. E você, o que acha dessas reviravoltas? Acredita que a diplomacia ainda tem espaço, ou estamos à beira de um ponto sem retorno? Sua opinião importa. Compartilhe, debata, questione. E se este conteúdo te fez enxergar além das manchetes, não deixe de apoiar, curtir, compartilhar, se inscrever. Porque no fim das contas, o futuro não está escrito. Ele se constrói agora com nossas escolhas. E a sua voz é parte dessa construção. E quando as fronteiras se tornam linhas de tensão, cada gesto ganha peso de declaração. O Cazaquistão não deixou margem para dúvidas. As restrições aos russos são uma questão de tempo. Mas o que chama atenção não é apenas a política, é a resposta concreta, material, que surge como um contraponto estratégico. Em Lviv, uma família decidiu transformar palavras em ação, erguendo um complexo que é muito mais do que um simples estande de tiro. Imagine, um projeto de mais de 100 milhões de hryvnias, o equivalente a mais de 2 milhões de dólares, dedicado não ao confronto, mas à preparação. Um espaço onde a história se encontra com o futuro, salas de medicina tática, áreas para arco e flecha, um café para veteranos, e até mesmo um ambiente pensado para a formação de jovens. Não é apenas uma estrutura, é um símbolo. Um lugar onde a defesa se ensina, onde a resiliência se treina, e onde a memória da guerra se mantém viva, não como trauma, mas como lição. E o mais surpreendente? Foi construído por iniciativa privada. A família Masliuk, com o cônsul honorário da República do Cazaquistão à frente, não esperou por decisões políticas. Eles agiram. Investiram recursos próprios, ergueram um complexo e agora oferecem ao município a possibilidade de adquiri-lo em condições facilitadas, sem juros, em parcelas ao longo de uma década. Não é filantropia, é visão. É entender que em tempos de incerteza a melhor resposta não está nas sanções, mas na construção de alternativas. Mas aqui está a pergunta que não quer calar. O que isso diz sobre o momento em que vivemos? Enquanto alguns países fecham portas, outros abrem caminhos literais e simbólicos. Enquanto discursos se perdem em retórica, há quem prefira erguer estruturas que resistam ao tempo. E você, como enxerga essas iniciativas? Acredita que são sinais de uma nova forma de diplomacia ou apenas exceções em um cenário cada vez mais polarizado? O debate está aberto. E se essa história te fez refletir, não guarde para si. Compartilhe, questione, amplifique. Porque no fim, o que define o futuro não são as decisões tomadas nos gabinetes, mas as ações que brotam das ruas, das famílias, das comunidades. E a sua voz, essa sim, é parte fundamental dessa equação. Então, o que você vai fazer com ela?